With regard to food shortage, yes, we did. We talk about food shortages, and it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. Eu vou avisar um ano antes. Fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço. Vai aumentar mais e vai faltar. A cada 5 pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem. Oiê, eu sou a Bruna Viana e esse é o canal Falo de Business. Aqui tem tudo o que as pessoas estão falando sobre o mundo do business, então já se inscreve para não perder nada. Enquanto líderes de grandes países falam de uma possível crise alimentar por conta da falta de energia na China ou do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a falta de fertilizantes, entre outras coisas, essas interrupções na cadeia de suprimento podem ocasionar uma possível escassez de alimentos? Vamos entender nesse vídeo como a produção agrícola é tão importante para a economia e a sua evolução ao longo da história. Vale salientar que o ponto de vista histórico que eu vou abordar nesse vídeo vai ser o econômico e comercial, mas claro, houve também religioso e social. Começamos a falar a partir do momento quando o Império Romano caiu 476 d.C. e o feudalismo ascendeu. O feudalismo era o sistema econômico, político e social que se estabeleceu na Idade Média. Isso porque cidades romanas estavam sendo invadidas por bárbaros e o povo, em resposta ao escravismo do Império Romano, que inclusive estava passando por uma crise econômica, viram que não era mais seguro viver nas cidades e foram buscar a ajuda dos nobres. Nesse novo sistema econômico tinha a seguinte hierarquia, onde esses nobres eram vassalos que tinham concessão de terras dos suceranos ou reis por lhes fornecer segurança militar, já que esse era um período violento da história, onde o império havia caído e se buscava segurança. E por esse motivo, voltando a falar do povo que antes eram escravos nas cidades romanas, essas pessoas buscam ajuda a esses nobres para se estabelecerem no campo e serem agora colonos, por se tornarem camponeses e prestarem servidão ao dono da terra e em troca pagavam impostos. Nesse período da história, os que antes eram escravos podem praticar o escambo, que era a forma de fazer comércio em que consistia na troca de produtos entre os produtores e comerciantes. E apesar de ainda pouco retorno, já que a produção agrícola tinha que ser dividida com o senhor da terra, já foi um pequeno avanço para aquele que antes era escravo e agora, como camponês, tinha sua pequena propriedade e seu sustento vinha dessa terra, em um período que ter terras era muito importante, assim como a agricultura. Nesse momento, falamos de um período em que literalmente alimentos eram, entre aspas, dinheiro, já que o comércio era feito de troca de produtos ou entre bens. Agora vamos abrir um parêntese e falar da Rota da Seda. A Rota da Seda não era uma única rota, mas uma rede de rotas múltiplas que surgiram gradualmente através dos séculos, conectando vários povoados entre si, fio por fio. As primeiras civilizações agrárias eram locais isolados em vales férteis de rios, sendo as viagens impedidas pelo relevo que as rodeava e pelo medo do desconhecido. Mas, assim que foram crescendo, descobriram que os desertos áridos e as estepes ao redor eram habitados, não pelos demônios do folclore, mas por tribos nômades que andavam a cavalo. Os citas, que perambulavam da Hungria à Mongólia, haviam tido contato com as civilizações da Grécia, Egito, Índia e China. Geralmente, esses encontros não eram nem um pouco pacíficos, mas mesmo com as pilhagens e guerras, assim como o comércio e a proteção dos mercadores viajantes, em troca de tarifas,
os nômades começaram a espalhar bens, ideias e tecnologia entre culturas que não tinham contato direto. Um dos fios mais importantes dessa teia em crescimento foi a estrada Persa Real, completada por Dário I no século V a.C., com mais de 3.000 quilômetros do rio Tigre ao mar Egeu. Seus pontos de encontro permitiram que bens e mensagens viajassem muito mais rápido que um viajante levaria. Com a conquista da Pérsia por Alexandre o Grande e a expansão até a Ásia Central através da captura de cidades como Samarcanda e a criação de outras como Alexandria e Chat, a rede de cultura e comércio entre a Grécia, Egito, Pérsia e Índia se estendeu mais para o leste do que nunca, colocando as bases para a ponte entre a China e o Oeste. Isso foi feito no século II a.C., quando um embaixador chamado Zhang Qian, enviado para negociar com os nômades no Oeste, voltou para o imperador Han com histórias de civilizações sofisticadas, comércio próspero e bens exóticos, além das fronteiras do Oeste. Embaixadores e mercadores foram enviados à Pérsia e à Índia para negociar seda e jade por cavalos e algodão, junto com exércitos para garantir sua passagem em segurança. Rotas orientais e ocidentais gradualmente foram se conectando e formaram um sistema integrado, expandindo-se pela Eurásia, possibilitando o intercâmbio cultural e comercial, ainda mais longe do que antes. Bens chineses chegaram até Roma, causando tanta saída de ouro que a seda acabou sendo banida, enquanto a vidraria romana era muito valorizada na China. A demanda de bens exóticos e estrangeiros e o lucro que isso trouxe mantiveram os fios da Rota da Seda intactos, até mesmo quando o Império Romano se desintegrou e dinastias chinesas subiram e caíram do poder. Até mesmo hordas mongóis conhecidas por pilhagens e saques protegiam as rotas do comércio, em vez de destruí-las. Mas junto com os mercadores, essas rotas também possibilitaram a movimentação de tradições, inovações, ideologias e idiomas. E a pólvora migrou da China ao Oriente Médio, forjando o futuro dos impérios otomano, dos Safávidas e Mogol. Nesse ponto da história da Rota da Seda, ela se encontra com a história do feudalismo e fechamos os parênteses e continuamos a outra história. Bom, como eu falava antes, na Alta Idade Média, foi um período de prosperidade em que a grande maioria estavam felizes com os negócios que estavam fazendo. Tinham terras, plantavam e, apesar das guerras locais em alguns lugares, eles conseguiam fazer as trocas de suas mercadorias. Contudo, alguns anos depois, com o aumento da população, os nobres querem adquirir mais terras e, por outros motivos, claro, decidem ir batalhar nas cruzadas. Pois um dos motivos que levavam as pessoas a lutar nas cruzadas era o econômico, já que os muçulmanos estavam conquistando muitas terras e chegaram no local onde passavam as especiarias vindas do Oriente, como falei antes, as especiarias vindas através da Rota da Seda. E por esse impedimento, os colonos, os mercadores foram à luta. Nesse período foi muito ruim para o comércio de modo geral, pois os italianos dominavam o controle das mercadorias no mar Mediterrâneo e em 1453 Constantinopla foi tomada, ficando sob domínio dos otomanos, o que dificultou ainda mais a passagem entre Oriente e Ocidente, pois Constantinopla era um dos principais pontos marítimo e por terra para as trocas de bens. E foi quando Portugal e Espanha decidem fazer a expansão marítima e navegar por outra rota até a Índia, que não a do Mediterrâneo, e dá-se o início à Era da Exploração, o que culminou na descoberta das Américas em 1492. Quis trazer esses momentos da história para refletirmos sobre esses negócios que envolvem terras para plantio e a força que alimentos e bens podem mudar o rumo da economia, pessoas, impérios, países podem crescer em cultura
tecnologia e inovação ou podem ir à ruína. Atualmente, líderes mundiais falam em seus discursos sobre uma possível escassez de alimentos por interrupção da supply chain, que no passado foi a Rota da Seda, e como vimos, não ter a Rota da Seda fez com que as pessoas buscassem outras rotas. E falando do Brasil, nosso país é campeão em exportações de soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, café, carnes bovina e de frango. E esse setor da economia é responsável por boa parte do PIB brasileiro e nos coloca numa boa posição mundial favorável ao agronegócio do Brasil. E segundo o último censo agropecuário feito pelo IBGE, diz que 70% da alimentação nacional vem de pequenos produtores. E por esse motivo podemos ter nas mesas uma maior variedade de produtos, pois a agricultura familiar investe na produção diversa que vai da hortaliça ao milho, leite, frutas e entre outros. Então, visto do ponto histórico e observando os números da produção agrícola no Brasil, nos dá até um certo alívio ver que o agronegócio levanta a economia do país e coloca entre grandes potências como China e Estados Unidos, e as famílias com pequenas propriedades rurais abastecem a mesa dos brasileiros e movimentam a economia local. Além do mais, novas tecnologias estão surgindo e já está em curso a digitalização do agronegócio, utilizando drones e outros equipamentos eletrônicos. E com isso podemos olhar para um futuro ainda melhor para a produção de alimentos. E fica a deixa, vai ser nesse setor que você vai abrir o seu próximo negócio? Deixa nos comentários sua opinião. Esse vídeo, como envolve muitos fatos históricos e aqui coloquei apenas os cortes, vou deixar na descrição algumas das referências que eu usei para fazê-lo. Gostou? Então se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E seu like também é muito importante para esse meu trabalho. Nos vemos no próximo.